Muito bom dia a todos. Vamos com a entrevista coletiva de Romildo Bolzan Júnior. A derrota do Sport na Arena, o vice de futebol, o Paulo Luz, ele falou a respeito de contratações, e principalmente uma contratação de grande impacto, que causaria impacto no futebol brasileiro, na imprensa e também nos torcedores. Eu queria saber como é que estão as movimentações do Grêmio no mercado. Essa contratação está sendo negociada? Como é que o Grêmio está se movimentando nesse momento para reforçar o grupo? Eurico Quadros, Rádio Guaíba. Antes de te responder, eu gostaria de fazer uma breve colocação aqui para exatamente retirar um sentido que está sendo dado para essa coletiva de grandes anúncios, de grandes situações, de criar uma condição de verberar aquilo que efetivamente não temos. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é manter um diálogo com a torcida, organizar os raciocínios, examinar os ambientes, criar uma condição boa de nós convivermos exatamente com esse momento que, às vezes, as questões ficam mais graves ou menos graves, mas quem está aqui por dentro pode racionalizar e fazer as colocações corretas e adequadas daquilo que estamos vivendo. Então, a primeira situação que eu quero dizer é isso para não terminar essa entrevista e todo mundo se frustrar. Não vai acontecer isso, não vai acontecer anúncios, não vai acontecer absolutamente nada, mas vamos buscar racionalidade. Segundo, o Grêmio trabalha com contratações, sim, o Grêmio examina todos os mercados, o Grêmio trabalha com possibilidades de contratações que podem ser mais importantes, menos importantes, mas o Grêmio tem uma visão muito clara de plantel. O Grêmio efetivamente busca o lateral esquerdo, porque saiu o Caio Henrique. Nós estamos recompondo o nosso raciocínio lá de janeiro, quando fizemos as contratações. Estamos criando as condições de pedido do treinador para fazer a complementação e estabilização do plantel naquelas suas necessidades, mas nós não temos nem grandes nem boas, temos contratações necessárias, temos contratações pontuais, contratações que precisam ser agregadas para melhorar o desempenho do nosso elenco e criar as condições de uma certa estabilização técnica. É nesse sentido que as coisas raciocinam no Grêmio, mas nós estamos no mercado. E se não for o mercado nacional, poderá ser ali em outubro o mercado sul-americano e internacional. Presidente, o Grêmio sabe por que a equipe vem jogando mal? Qual é o diagnóstico para o que vem acontecendo com o time nos últimos jogos? E o senhor não tem preocupação com a parte física, porque o Grêmio aparenta estar correndo menos e tendo menos intensidade nas últimas partidas. Rodrigo Oliveira, Rádio Gaúcha. Essa é uma questão, um falso dilema, porque na verdade dá a impressão, sim, e a gente não vai aqui fazer qualquer situação de tergiversação sobre isso, dá a impressão que nós estamos podendo ter desgastes físicos, mas é verdade, porque nós estamos num momento, às vezes, de não produzir o resultado. E ao não produzir o resultado, todo mundo fica muito mais ansioso, muito mais ativo, fica muito mais, vamos dizer, às vezes até com uma certa perda de confiança, mas isto gera impressões que às vezes não correspondem às impressões, por exemplo, da falta do desempenho físico. Então, o que nós precisamos nesse momento é ganhar. Nós precisamos ter vitórias, nós precisamos nesse momento vencer uma partida de modo que a gente retome a confiança plena. E todos esses diagnósticos que estão acontecendo, porque recentemente o Grêmio teve uma situação de grande desempenho, mas não fez o gol. Se nós tivéssemos ganho talvez a partida do Corinthians, a partida do Flamengo, a própria partida do Sport, que criamos muito, mas tivemos também dificuldades técnicas, mas isso nos gera uma desconfiança que ao mesmo tempo não é verdadeira, porque a ansiedade às vezes pode bater. Então, aquilo que recentemente aconteceu de positivo, às vezes se perde rapidamente por situações de perda de um jogo ou situações de não desempenho satisfatório. E isso gera sim, e este é o meu diagnóstico, gera uma situação que às vezes parece a ansiedade, gera um desgaste maior, e isso leva assim uma situação que às vezes pode transparecer que se trata de uma questão física. No meu diagnóstico é uma questão só de volta de confiança plena e uma vitória. O jogo desta quinta-feira, ele tem algum caráter de definição para o trabalho? Porque existe uma cobrança muito forte já em cima do técnico Renato. Esse jogo, ele tem algum peso especial para o treinador, para o departamento de futebol? Matheus Dávila, Bandeirantes. Tem o preço da necessidade da vitória, é isso que estamos buscando, e vamos ter um embate difícil, o nosso time não estará completo, as deficiências se acentuaram, nós vamos ter mais deficiências para esta partida, mas falta exatamente a vitória. Eu quero te dizer aqui, é importante, o treinador não tem nenhum risco de absolutamente nada. Vamos combinar uma coisa aqui para a gente
às vezes, posicionar o debate, inclusive começa a surgir nas redes sociais. Não existe isso. Olha, eu sou presidente do Grêmio no 5º ano. Eu já passei por descomposturas deste momento, pessoais, por conta de ambientes, já passei por descomposturas de todas as naturezas, por compra, por venda, acertamos, erramos. O balanço é extremamente positivo dos resultados do clube. Não é a primeira vez que isso acontece e, sinceramente, também não é a primeira vez que é gerado um ambiente de desconfiança, seja nas redes sociais, seja na mídia, seja na imprensa, seja em qualquer lugar. Por quê? Porque o futebol é absolutamente emocional. Sinceramente, se tem alguma coisa que tem que acontecer nesse momento, são as racionalidades e os exames dos ambientes pelos bons sensos e principalmente por atuar como a gente atua. E como o ambiente aqui dentro é um ambiente que tem muitos interesses, muita gente, e o próprio clube, às vezes, por uma questão de torcedor e tudo mais, gera uma situação que pode caracterizar uma situação, às vezes, de uma manifestação que foge do contexto do clube, mas que não pode, de maneira nenhuma, ser um ambiente dominante. Olha, o Grêmio é um clube organizado, um clube vencedor, um clube que está, de certa forma, vivendo um momento sem vitórias, mas que recupera logo ali na frente. Então, muito antes do que tu gerar desconfiança nesse ou naquele, ou criar um ambiente para esse ou para aquele, ou criar uma destabilização para esse, para aquele, para jogador, para comissão técnica, para treinador, para funcionário, seja interna ou seja externamente, colabore com uma coisa conosco, nos ajude a construir a vitória. Essa sim dará novamente o rumo das coisas que tem que acontecer no clube. Foi presidente, nas últimas entrevistas do técnico Renato Portaluppi, parece não ter demonstrado tanta preocupação com o momento do Grêmio, 6 jogos sem vencer já no Campeonato Brasileiro. Qual é o tamanho da preocupação da diretoria com esse momento, já projetando o jogo dessa quinta-feira, onde o Grêmio terá 6 desfalques? Bruno Soares, Rádio Grenal. A preocupação é voltar a vencer, é exatamente essa, acabei de te dizer, porque a constituição do grupo do Grêmio é um grupo forte, é um grupo que precisa vencer para adquirir confiança, são muitos jogadores novos que estão entrando, então a preocupação da direção do clube e da comissão técnica do clube dos jogadores é vencer. No momento que a vitória entra, automaticamente as coisas começam naturalmente a ter um ambiente de muito mais tranquilidade, de muito mais racionalidade, de mais bom senso. E repito, o Renato tem que estar tranquilo mesmo, não tem por que não estar tranquilo. Sua trajetória no Grêmio já passou por diversos momentos de instabilidade técnica, gerado de uma forma, de um debate às vezes que não corresponde à verdade interna. Mas como nós temos que fazer exatamente a preservação de todo o ambiente, cuidar dos jogadores, cuidar da nossa segurança, da nossa tranquilidade emocional para fazer as coisas, a única coisa que vai nos resolver efetivamente daqui para frente é a vitória. E nós temos que construir esse ambiente. Então a coisa que efetivamente está, e o Renato com toda razão, porque sabe o que tem na mão e sabe aquilo que possui e sabe as condições do que pode ser rendido, é exatamente estabelecer novamente o caminho das vitórias. Presidente, desde que o senhor assumiu a gestão do clube, essa é a pior fase técnica que o time está atravessando. Como é que o senhor define esse momento que o Grêmio está passando? Felipe Goiano, Record TV. Meu amigo, nós tivemos que desmontar um plantel em 2015, refazê-lo, reorganizar. Tivemos momentos como a nossa derrota para o Flamengo de 5-0, tivemos momentos como a nossa derrota para o Rosário Central de 3-1, lá em 2-1 ou 3-1, não me recordo o resultado, mas quando fomos desclassificados nas oitavas de final da Libertadores, tivemos diversas dificuldades para ultrapassar momentos complicados, tivemos que reconstruir, refazer plantel e tudo mais, né? Tem pautas aí que são reincidentes há mais de ano, há 1 ano e pouco, né? Olha, só se assusta no futebol quem não consegue manter a racionalidade, quem deixa se contaminar pelos ambientes. E este não é o papel do dirigente. O papel do dirigente não é de avaliar uma grande crise técnica, já passamos por coisas muito piores. E já passamos, repito mais uma vez, por descomposturas pessoais muito piores. O que importa nesse momento aqui é exatamente darmos o devido equilíbrio emocional para voltarmos a vencer. E é nesse sentido que trabalhamos. O Renato referiu, depois do jogo de domingo em Goiânia, presidente, que teve uma conversa com o senhor na sexta-feira pela manhã, ou sexta-feira à tarde. Qual foi o conteúdo dessa conversa? E como é que o senhor saiu depois dessa conversa com ele? Jeremias Werneck, do All Sport.
Conversa com o treinador é permanente, né? Tanto nós como o Paulo, todos nós temos uma situação de diálogo aberto. O Renato compartilha situações, compartilha ambientes, compartilha debates, vamos dizer assim, socializa às vezes os problemas dele e as angústias dele conosco. E se a gente puder contribuir com um debate franco, aberto sobre isso, estamos todos nós no nosso papel. O debate que eu tive com ele foi um debate de todos, em primeiro lugar. Nós estamos muito confiantes que temos um grupo suficiente para vencer. E vamos vencer logo ali na frente. Vamos vencer logo ali na frente. Em segundo lugar, temos uma situação de debate tão leal, tão franco, tão parceiro, tão organizado, com as cabeças tão tranquilas, que o nosso papel nesse momento, muito mais aqui, é de dar segurança emocional para o grupo do que propriamente deixar se contaminar. Repito, por questões internas e por questões externas. Presidente, eu sei que o senhor já negou essa situação do Cavani, mas há um frisson na torcida pelo que o nome gera. E há a informação de um jornalista uruguaio que o senhor teve uma videoconferência com o irmão do Cavani. Eu queria perguntar para o senhor diretamente se isso procede e por que o senhor acha que há esse atrelamento do nome do Grêmio ao Cavani. Eduardo Moura, do GE. O atrelamento do Grêmio ao Cavani é cultural, né? A imortalidade, a garra, a forma como joga, a identidade comportamental do Cavani com os valores do clube, tem tudo a ver, tudo a ver. Se alguém sonha com o Cavani, sonha corretamente, não tenha dúvida, sonha corretamente. Agora, eu não domino os ambientes, não foi do Grêmio que saiu essa informação. Há tempos atrás, isso é verdadeiro, fizemos uma consulta, não por videoconferência, mas fizemos uma conversa com o Cavani, e ele estava debatendo seu assunto com outros clubes, né? E, sinceramente, não é o Grêmio que vai competir com os clubes com quem ele debate na Europa. Nós não temos condições disso, então vamos voltar para a racionalidade. O inconsciente coletivo que se forma em cima disso faz parte do torcedor, faz parte da torcida, tal. Só não vamos contaminar o ambiente e transformá-lo num ambiente maior do que ele é, porque neste momento não tem a mínima possibilidade de fazer andarmos uma situação dessas. E eu não quero frustrar ninguém, não saiu do Grêmio essa matéria, mas se contaminou, se disseminou e passou a ser um desejo. Bom, vou dizer uma coisa à torcida, se um dia nós tivermos condições de estabelecer uma aquisição dessa, será o maior prazer e faremos esforços. Mas nesse momento, na conjuntura que estamos, do ponto de vista das situações que o jogador faz e negocia na Europa, nós não temos as mínimas condições de avançar. Então vamos voltar para a racionalidade, vamos voltar com os pés no chão, vamos voltar para o ambiente que efetivamente é aquele que temos que fazer, que é de construção de vitória. Presidente, tudo bem? Corre o risco do Cavani se interessar pela sondagem do Grêmio para jogar na equipe? Se não existiu o projeto ou contrato, uma contratação tipo a do Cavani pode acontecer? Leonardo Miller, da RDS TV. Se o Cavani fizer a opção devida dele de vir jogar na América do Sul, eu acho que nós até poderemos conversar, porque daí não é um desejo do Grêmio. O Grêmio tem o desejo, qualquer clube mundial tem o desejo de ter o Cavani. Essa é a questão. Então vamos colocar nesse patamar. Mas se um dia o Cavani quiser fazer o seu projeto pessoal vinculado a um projeto esportivo, por estar residindo próximo daqui, tem propriedades ali no Uruguai próximas daqui e tal, tudo bem. Nós vamos tentar viabilizar sim, através de um grande projeto, seja um esforço do clube, seja um esforço da torcida, seja um esforço patrocinado, mas vamos tentar buscar. Agora, veja bem, não é o que acontece nesse momento, não é o que temos nesse momento. Então, tomara que eu acho que a única forma que poderá ser encaminhado algum assunto deles é a manifestação pessoal dele e o desejo de vida dele se organizar por aqui. Fora disso, eu não vejo nenhuma situação possível, não. Presidente, bom dia. Seguindo a linha dos colegas sobre questão de contratações, além dessa especulação do Cavani, quais outras posições ou quantos mais jogadores o Grêmio está observando no mercado no momento? Jair Cuba, da Rádio Galera.
Não, o Grêmio sente necessidade de ter mais um lateral esquerdo, sim, é verdadeira essa posição, porque o Caio Henrique saiu. O Grêmio sente necessidade talvez de uma característica de volante que possa nos dar mais experiência na Libertadores e em outros campeonatos, e o Grêmio sente necessidade de um atacante. Acho que está muito claro as buscas do Grêmio, né? Eu acho que basicamente se orientam nesse sentido no conceito. Presidente Romildo, quando o Grêmio tenta uma contratação e ela fica muito cara, a gente sempre escuta o torcedor falando do superávit. Tem como explicar essa relação superávit com o poder de contratação do Grêmio? Vai na Rádio Pachó. Olha, o superávit, o Grêmio, eu nunca vi de vez em quando, e eu vou aproveitar para fazer um pequeno diálogo com o torcedor gremista. Eu nunca vi, às vezes, sofrer críticas por ser bem organizado. Eu nunca vi sofrer crítica porque o clube é superavitário. Eu nunca vi o torcedor, em vez de se orgulhar da organização e da capacidade do clube internamente, consegue fazer crítica porque quer uma situação que ele atende, mas às vezes não sabe como as coisas não podem ser atendidas dentro do clube. O Grêmio, efetivamente, há 4 anos é superavitário, o que significa muito mais um equilíbrio organizacional, uma busca permanente de cultura de equilíbrio, de responsabilidade fiscal no clube. Isto, para nós, é absolutamente indisponível. Nós vamos cuidar disso. Isso não se reflete no caixa do clube, isso não se reflete nas questões que diz respeito à nossa capacidade de pagamento. Não é assim que funciona, porque tem certos fatos contábeis que geram dinheiro e tem certos fatos contábeis que não geram dinheiro. Nossa capacidade de comprar está exatamente na capacidade de gerar dinheiro. Então, a gente, quando gera dinheiro, a gente sabe, principalmente nesse momento de excepcionalidade, a gente tem que ver que aquilo que nós estamos fazendo para garantir as arrecadações que o Grêmio tem, ou os ativos que o Grêmio vende, ou os ativos que o Grêmio compra, e aquilo que é possível gastar, é muito mais para manter o Grêmio equilibrado até o final do ano. Esse raciocínio está posto. Então, a nossa capacidade de investimento é boa na medida que nós temos crédito. Agora, não é que nós temos dinheiro em caixa para chegar e fazer sair pagamentos. Aliás, essa imagem do Grêmio está gerando até muita dificuldade negocial com os outros clubes. Nós estamos tendo enorme trabalho de convencer algumas situações negociais, porque as pessoas entendem que é isso, e parece que cada um não vivencia o seu momento, cada um não vivencia o seu clube, cada um não vivencia a estrutura de como as coisas acontecem. Então vamos combinar, uma coisa é o fluxo de caixa, a capacidade de investimento, o crédito, a outra coisa é tu ter capacidade de pagamento do ano inteiro, porque um ano não se executa em 1 mês, 2 meses ou uma venda, um ano se executa em 12 meses, e tu tem que estar apto e capaz de pagar em 12 meses. É assim que funcionam as coisas. Bom dia, presidente. Eu queria pedir para o senhor esclarecer sobre 3 jogadores que a gente ouviu recentemente sobre a possibilidade de irem para o Grêmio. O primeiro volante, o Wellington, e uma negociação que não teria acontecido, porque estaria envolvido numa troca com o Tassiano, que recebeu outra proposta. O segundo, o Diogo Barbosa. E o que falta avançar ainda com o Palmeiras, uma vez que parece que a situação com o jogador já está definida. E a terceira, em relação ao Gilberto e Bahia, se de fato o Grêmio recuou com o tamanho da pedida do Bahia. Aline Nastar, Esporte Interativo. Negociamos com os 3 jogadores, sim. O Hélio está numa situação que somente um viés do negócio era possível ser atendido pelo Atlético Paranaense. Assunto morreu. Tentamos fazer uma contratação de reposição com o Gilberto, com o Bahia. A pedida ficou muito cara, o assunto morreu. Estamos negociando com o Palmeiras ainda assim a questão do Diogo Barbosa, mas ela está muito complicada de ser finalizada. Presidente, muitas perguntas sobre as chegadas, ou as possíveis chegadas. O Grêmio pode perder jogador ou jogadores também nessa janela de transferências? Felipe Bueno, Record TV. Obrigado. O Grêmio tem um elenco extremamente valorizado. E aqui quero fazer um conceito, né? Lamentavelmente, às vezes a gente não tem a segurança de fazer a manutenção técnica de todos aqueles jogadores que a gente quer fazer por conta dos negócios, das aspirações, dos desejos de progredir, dos desejos de realizar, dos desejos de avançar na sua carreira. Tudo isso faz parte. Então o Grêmio, sim, está sempre sob ataque. Às vezes ataques verdadeiros, às vezes ataques especulativos e principalmente às vezes representantes de jogadores que querem realizar inclusive para si. É bom dizer isso porque quando um negócio dessa natureza entra em jogo, não é apenas o interesse do jogador que está em jogo. O Grêmio tem procurado resistir de uma maneira muito intensa porque não pretende neste ano realizar nenhuma outra venda.
O Grêmio está procurando manter o seu elenco porque entende que esse elenco tem todas as condições de ser extremamente vencedor nos campeonatos que vai realizar. Nós estamos resistindo. Eu vou dizer que vou conseguir? Tomara que sim. Esse é o desejo que tenho e esse é o recado que eu dou para a torcida. A torcida, a direção do Grêmio vai fazer o máximo para manter o elenco completamente íntegro e acrescido de alguns jogadores até o final do ano. Presidente, após a saída do Caio Henrique, o Guilherme Guedes teve sequência e, na opinião da maioria, aprovou. Qual é a opinião da diretoria sobre o desempenho do Guilherme Guedes até a lesão? E por que contratar mais um lateral? Por que ter 3 para a lateral esquerda? Bruno Soares, da Rádio Grenal. O Guilherme Guedes é um grande jogador e rapidamente adquiriu a confiança total do Grêmio. É um jogador que teve um grande desempenho nas categorias de base, é um jogador que foi emprestado para a Ponte Preta, criou uma condição melhor de enfrentamento, chegou no Grêmio, tem uma bela estrutura, uma bela composição física, um bom passe, um bom chute, um bom cruzamento, fundamentos de lateral esquerdo completamente bons. Então o Grêmio tem uma grande admiração por esse jogador. Mas o Guilherme Guedes estava no elenco em janeiro. E o Grêmio tinha 3 laterais também. Então vamos combinar, a gente procura ter exatamente a garantia não apenas da qualidade, mas a garantia também da quantidade, de modo que a gente possa enfrentar bem os nossos campeonatos, se houver substituições, que a gente não perca a condição técnica de desempenho e qualidade. Presidente, ainda sobre a questão física que foi perguntada, mas queria passar pelas lesões, né? Para esse jogo, o Bahia, o Grêmio não tem Maicon, PP, Jean-Pierre, Vitor Ferraz e Guilherme Guedes por dores musculares ou lesão. Então, como é que a diretoria está analisando essa situação dos problemas físicos do elenco que vem acontecendo? Considera-se isso normal ou existe algum outro tipo de análise? Eduardo Moura, do GE. Não, na excepcionalidade deste ano, por conta exatamente da parada longa, da falta de atividade, de uma preparação mais contínua, de uma preparação, vamos dizer assim, praticamente corriqueira e protocolar, como foi a preparação de 4 meses, porque tu não vai preparar um jogador 4 meses de uma maneira só. E, lamentavelmente, é isso que aconteceu. Tudo que está acontecendo com o Grêmio, de dores musculares, essas situações todas de preservação de alguns jogadores, no futebol brasileiro, todos os clubes estão enfrentando. Se tu achares que isso não é verdadeiro, procura ver exatamente as deficiências dos outros clubes por conta exatamente dessa situação muito própria, muito excepcional e muito característica deste ano, do comportamento do futebol nacional e mundial, que efetivamente deu essa parada. Então nós tratamos isso como normal, sim, e claro que se procura fazer as medidas preventivas, evitar, e se discute internamente, a comissão técnica discute, tudo isso é assunto que permanentemente é tratado e a gente não pode fazer disso um fato anormal, porque está sendo, não que gostaríamos que acontecesse, mas está sendo normal para vários clubes que estão disputando o Campeonato Nacional. O presidente, depois da saída do Cebolinha, o PP também no espaço, e a leitura natural também é que ele é o próximo assim, na fila das grandes negociações, né? Ele é um jogador que já é sediado antes mesmo de conseguir deslanchar de vez no Grêmio. Já tem como assegurar que ele fica no Grêmio até 2021? Se depender de mim, sim. Se depender de mim, já tivemos situações de consulta e dissemos que o jogador não sai este ano. Mas ninguém quer trancar a porta de ninguém aqui, mas também tem que compreender a direção do Grêmio e a expectativa que nós temos desse jogador, a qual depositamos lá atrás uma enorme confiança e fizemos de tudo para dar para ele exatamente essa condição nesse momento que ele tem no futebol brasileiro e também mundial. Ele é um jogador extremamente diferenciado, veloz, rápido, finalizador, capaz de fazer enfrentamentos no corpo a corpo e chega na linha de fundo, tem bom chute. Quer dizer, não é de graça que vários clubes possam ter interesse sobre ele. Mas eu quero dizer, se depender da direção do Grêmio, sim, o PP fica conosco sem problema nenhum nessa temporada. Presidente, eu já falou aí na conversa que teve com o Renato, mas a decisão fundamental, pelo menos na nossa percepção, foi o desligamento do Thiago Neves. Como é que você viu essa tomada de decisão e como é que o senhor analisou a postura do jogador, inclusive falando sobre o comportamento não profissional do clube no momento da decisão?
Não, a decisão foi uma decisão muito mais no nível de direção, isso é verdadeiro. Nós comunicamos ao Renato, eu tive as conversas todas preliminares com o Renato, com o Klaus, com a direção de futebol, com o Paulo Luz, organizamos todo esse raciocínio pela parte da manhã. Era uma situação que entendíamos necessária, não é para dar satisfação nem tampouco pela situação externa que pode ter sido criada, não, é uma situação que achamos bom, porque esses ambientes a gente já conhece e não é a primeira experiência que se tem, né? A gente já conhece isso, já viveu isso, e às vezes é muito mais fácil deixar que o jogador possa seguir a sua vida normalmente do que viver num ambiente de hostilização plena e completa. Isto para nós tem tudo a ver nos ambientes que se criam dentro, inclusive, da necessidade de proteção que se tem ao ser humano. Então não é a primeira vez que aconteceu isso, tomamos atitude levando em conta esses raciocínios também, e que ele possa seguir sua vida de uma maneira absolutamente tranquila, que ele possa fazer os outros contratos. Estamos trabalhando já todos os conceitos da rescisão, sem nenhum problema, porque essas horas, muitas vezes, do que a impressão que possa causar, da mágoa que possa causar, fica aqui o nosso profundo respeito ao jogador, fica aqui o nosso profundo respeito à sua pessoa, fica aqui, presenciamos o seu esforço para que ele pudesse desempenhar o máximo possível, e às vezes as coisas não acontecem como todo mundo quer. Então fica aqui o nosso respeito ao jogador e fica aqui principalmente o desejo que ele tenha um enorme sucesso na carreira. Presidente, muito se fala do acerto com o Diogo Barbosa. Surgiu a informação de uma negociação com o volante Rômulo, ex-Juventus, tem a busca pelo atacante também. O Grêmio, pelo que parece, está fechando o grupo. Quando o senhor pretende ter o grupo completo? Mário Godoy, da Rádio Futebol. Nós temos uma situação de prazos aí da Libertadores, temos situações de prazos, às vezes, de substituições do Campeonato Brasileiro, tem limites de jogos do Campeonato Brasileiro. Se nós pudermos finalizar alguma situação de contratação, melhor. Quanto esses prazos puderem ser atendidos, melhor assim. Então, os prazos são os prazos que os próprios regulamentos de cada campeonato dão, e os prazos que são limites também para a inscrição. Então, esses são os nossos limites. Se conseguirmos finalizar até lá, vai. Se não conseguirmos finalizar, lamentavelmente, fica para a próxima oportunidade. Presidente, o Renato é técnico do Grêmio há 4 anos e comanda um trabalho muito vitorioso. O senhor não teme que esse momento atual do Grêmio seja o final de um ciclo, o que muitas vezes é chamado de fadiga dos metais, e o que o senhor pretende fazer se constatar que isso está acontecendo no Grêmio? Olha, vamos combinar. O Renato é um treinador vitorioso no clube, é um treinador que tem completo domínio do elenco, tem a confiança da direção e, portanto, um fim de ciclo com esse grupo só se efetivamente a gente acabar, né, errando todos os nossos diagnósticos. E eu não acredito nisso, sinceramente não acredito nisso. Mas, de qualquer maneira, o Grêmio é um clube que renova. O Grêmio é um clube que renova. Por quê? Porque se nós observarmos que tem alguma situação que precisa de interferência, que precisa ser posicionado de uma maneira diferente, claro que vamos fazer o debate. Mas não o debate autoritário, sabe? Aquele do cacique, aquele do comandante, aquele do ditador. Porque não existe ambientes que se formam a partir exatamente de uma situação monocrática, autocrática ou autoritária. Se forma a partir de debates e de diagnóstico. E nós fizemos isso em 2015 a partir de um diagnóstico, e esse diagnóstico foi feito. Se nós tivermos necessidade de fazer um outro diagnóstico, se fará. Agora, o que não pode ser colocado como uma situação verdadeira é que é fim de ciclo, é que é isso, que é aquilo. Senão a gente vai ficar lamentando, por exemplo, que o Grêmio até hoje não conseguiu repor o Ramiro até o presente momento. De vez em quando surgem coisas dessa natureza, quer dizer, uma roda anda, né? Já tem ali o PP, já tem o Alisson, já teve, agora chegou o Robinho, tem vários jogadores. Então a vida anda, a vida anda. E se nós tivermos necessidade de fazer alguma situação de reavaliação coletiva, de um debate compartilhado para fazer alguma situação nova, o faremos. Aliás, o elenco deste ano já não é exatamente o elenco do ano passado. Tem muitos jogadores novos e muitos jogadores que foram comprados e deram certo e são titulares do clube hoje e desempenharam grandes jogos e grandes partidas. Então, o que eu quero dizer com isso? Que, na verdade, às vezes as pessoas não se apercebem que ciclo às vezes se dá por uma pessoa ou por outra. Ciclo se dá por processos vitoriosos, processos diagnosticados corretamente, processos que podem ser consistentes. E eu creio que o Grêmio tem um processo muito consistente em todos os seus processos internos de clube e de formação. A sua gentileza para fazer uma pergunta, presidente. A gente conversava aí em Goiânia a respeito do caso Ferreirinha. Gostaria que o senhor desse uma atualizada nesse assunto para o senhor do Grêmio, já lhe agradecendo pela entrevista coletiva muito obrigado.
Olha, nós tivemos uma situação no meio das tratativas que nós encontramos todos os nossos pontos de convergência, encontramos todos os nossos pontos de finalização, encaminhamos muito bem essa situação. Depois houve um momento que, de certa forma, a negociação quase caiu por interferência de terceiros. E posso anunciar que a gente conseguiu recompor essa situação, conseguimos recompor essa negociação e possivelmente ainda nos dias de hoje ou amanhã anunciaremos a renovação do atleta. Assim como poderemos anunciar renovações de outros atletas da base, exatamente na manutenção, na expectativa de um processo de renovação de elenco e de preservação dos nossos ativos e principalmente de uma grande capacidade de formar jogadores para serem titulares no Grêmio e continuar esse ciclo vitorioso. Basicamente seria isso. Obrigado, presidente. Vamos lá.